O que importa é, se eu sou cristão, é o que eu faço com os ensinamentos. Tá? Então, esse conceito que é pelos frutos que se conhece a árvore, ele aparece em outros momentos, entendeu? Coisas semelhantes, em que Jesus minimiza a importância do a priori, da premissa, e fala que o que interessa são os resultados. Tem uma passagem muito interessante, eu já comentei aqui, mas vou repetir, porque ela se aplica exatamente, parece que não tem nenhum significado, uma passagem banal, né? Quando uma mulher fala para ele: bem-aventurado o ventre que te gerou e os peitos em que tu mamaste. Ele fala assim: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Veja bem, a mulher estava falando nos anteriores, nas premissas, nas origens. Ele fala: não, esquece isso e valoriza o que vem a partir disso. Entendeu? Então, daí, à medida em que as criaturas mais evoluídas, mais, digamos assim, com algum grau de iluminação, elas ascendem, elas têm esse nível de compreensão entre si. O que importa, digamos assim, seja aqui nesse mundo, ou seja num plano espiritual, o que você faz, qual o bem que você realiza, qual a paz que você gera, qual o trabalho que você incita as pessoas a fazer. Entendeu? Agora ficou meio confuso, porque uma das primeiras coisas que você disse foi que aqueles pequenos atos anônimos que não tem o luxo, né, que tem toda essa exibição, eles são até mais bem vistos do que aqueles que são exaltados. Aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Então, tipo, fica meio confuso. Então, não vai fazer diferença o ato que eu estou fazendo? Ou... Faz diferença, faz sim. Mas, digamos, o que eu disse, ou pelo menos eu tentei dizer, é que o trabalho feito, ainda que tenha um caráter quase que de anonimato e de intimidade, aí eu vou então aproveitar para falar um pouquinho mais. Se você pegar, por exemplo, a série de livros, de romances do Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, é um fato interessantíssimo que o personagem central do livro, a referência em termos de evolução, são pessoas praticamente anônimas. O próprio Jesus Cristo, na verdade, se a gente analisar bem, ele não teve a projeção mínima, digamos assim. Quando fala que a multidão estava atrás dele, a gente pode imaginar que era uma multidão de meia dúzia. Entendeu? Ou se essa multidão que esteve lá e que levou à multiplicação dos pães, etc., ela não tinha nenhum compromisso com ele. Ela não o defendeu, ela não se manifestou a favor dele. Entendeu? Então, nós podemos dizer o seguinte, que é importante o trabalho feito,
A virtude que se expressa no mundo de uma forma mais exuberante, ela tem o seu valor, sim, mas ela tem esse aspecto de já fornecer algum tipo de reconhecimento, algum tipo de alegria, de prazer para a pessoa que está aqui neste mundo. Ó, Gilberto. Só um minutinho, senão eu perco o raciocínio aqui. Então, esses personagens que aparecem nos livros, você vai ver que são figuras completamente anônimas e que dão um testemunho de virtudes, de muita... que é muito assim, notável. A própria esposa do senador, no livro Há 2000 anos, é uma figura que se passou por uma prisão domiciliar imposta pelo marido de 25 anos e não pôde nem educar a filha, por uma condenação injusta. E foi ela que procurou Pilatos para pedir em favor de Jesus Cristo. Então, assim, é importante que a gente olhe que as duas são muito válidas, tanto a que se projeta, a que se aparece, a que se propaga no mundo, tem inegável valor. A que sai de uma forma mais anônima, em alguns casos, ela mereceria um destaque, mas isso não acontece. Entretanto, ela não fica perdida do ponto de vista espiritual. Nós podemos entender que ao começo da parábola do semeador se refere a esses casos. Quando ele fala que o semeador saiu a semear a sua semente, e alguma dela caiu ao longo do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. Nós podemos entender que as aves do céu são os espíritos iluminados que acompanham os nossos trabalhos aqui e que não deixam despercebido. Tá certo? Então, todo o trabalho para o bem, assim, a virtude, ela não tem religião. A virtude não tem filosofia, não tem ideologia, não tem partido político, não tem nada. E não tem nacionalidade também não. Não tem cor de pele, nada disso. A virtude aparece de forma espontânea nas criaturas que já a desenvolveram. E é por isso que, num plano espiritual, isso é visto desde o começo, desde o mundo. O plano espiritual vê tudo o que nós fazemos ou deixamos de fazer e as razões que nos levam ao nosso comportamento. A participação da Juranda vai ser a última, viu, gente? Nosso tempo já está... Não, é só que eu queria só complementar nessa sua fala, é a questão da intenção da pessoa, que é o que conta, né? Com que intenção que eu estou fazendo aquele gesto, né? Se você está fazendo um gesto para você aparecer, então a sua intenção está tudo, acho que é a intenção que conta. E ela falou da questão como é que fica no mundo espiritual as várias religiões, as várias filosofias. Eu estudei, nas outras linhas de conhecimento, eles falam o seguinte, que o mundo espiritual, ele é formado pelo nosso padrão, pelas nossas consciências. Então, lá, as pessoas que pensam parecidas, elas também vão se agrupar. Então, lá, os católicos vão ficar junto com os católicos, as crenças vão se formar também no mundo espiritual, porque eles se formam pelos nossos estados conscienciais. Aí você falou, como que vai ser tratado aquela pessoa que fez atos ilícitos, né, que fez mal e tal? Vai ser da própria consciência dela, porque ela vai ter os credores dela, o pessoal vai cobrá-la também, entendeu? Então, assim, acaba sendo a responsabilidade de cada um mesmo. A coisa é da sua própria consciência. Quanto mais você vai evoluindo, você vai ascendendo dimensões mais elevadas, que não vai ter tanto essa divisão, sabe, de filosofias, porque depois chega uma hora que tudo vai ser um consenso, como ele falou, o que importa são as virtudes. Então a gente vai evoluindo e essas prisões mentais a gente vai desfazendo. Mas a gente ainda está num nível tão atrasado ainda,
que até a dimensão que está acima de nós, ela não é muito diferente do que nós estamos aqui, entendeu? Então é só para... Eu acho que é importante esse finalzinho que você falou, porque no plano espiritual, né, há uma certa continuidade do que nós somos. Né? Quem está aqui vivendo o separatismo, condenando quem é diferente, vai se agrupar com criaturas que também são sectaristas ou são partidárias. Né? Mas eu queria encerrar pegando um gancho do que a Juliana falou a respeito da intenção. Né? Porque tem um ditado bem popular que fala que de bem intencionado o inferno está cheio. Não é? Eu acho que é uma afirmativa infeliz, porque as pessoas que passam por situações conflituosas, mas que entraram nessa situação com uma boa intenção, elas costumam se sentir muito mais equilibradas e mais tranquilas, apesar de que, quando são responsáveis, elas arcam com as consequências dos problemas, mesmo que elas tenham se envolvido naquela situação com uma boa intenção. Então, a boa intenção tem sim um grande valor quando você vê que, por exemplo, o seu projeto de vida está passando por uma reorganização e que foi muito doloroso, tá? Está sendo muito doloroso. Mas você olhar para a sua própria consciência e verificar que você não buscou isso intencionalmente, alivia muito a dor, o sofrimento, a angústia, certo? O remorso. E tem um outro lado muito interessante também. Quando alguém me fala, porque o inferno está cheio de mal intencionado, eu costumo responder. Está cheio de bem intencionado? Eu costumo responder assim, é possível mesmo, tá? Mas em compensação, no inferno, no céu, não tem nenhum mal intencionado. Tá certo? Mal intencionado está garantido no inferno. O bem intencionado ainda tem chance de se arrumar, de organizar, de arcar com as consequências, não é? E recomprar o bilhete para o céu. Não é? Gente, Roberto, eu não vou fazer pergunta, não. Estou dizendo o seguinte: quando perguntaram para ele, ele falou assim: eu não vim modificar a lei, dá cumprimento. E qual é o maior mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas, sobre a tua alma e o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sempre. Gente, muito obrigado. Só mais uma coisa, eu trouxe uma música, eu gostaria de propor uma mentalização enquanto nós ouvimos a música de uma trilha sonora de um filme. Eu gostaria